esse título, na verdade, é mote de um dos primeiros artigos que estão lá no meu livro Janelas, escrito, salvo engano, em 2012, algo por aí, em que eu tento trazer de forma muito sucinta um passeio sobre como é que a humanidade chegou aonde chegou. Como é que nós chegamos a esse momento que nós estamos vivendo e que se acentua ainda mais com a pandemia. Entendendo que a pandemia não é nem castigo divino, nem vingança da natureza. A Mãe Terra, a natureza, ela não se vinga, porque a vingança é um sentimento humano. A Mãe Terra apenas tenta se adequar, se ajustar, se reorganizar para continuar o ciclo da vida. Muito menos a pandemia é um castigo divino, porque particularmente penso que, pelo menos na minha relação com Deus, que é uma relação muito particular, eu não acredito nessa ideia de um Deus castigador ou vingativo. Pelo contrário, a minha perspectiva de Deus é uma perspectiva da amorosidade, do cuidado, portanto, não há castigo. Bom, dito isto, então vamos lá. Eu queria que vocês imaginassem o seguinte: há alguns milhões de anos, a espécie humana ela chega por aqui, neste planeta Mãe Terra, trazendo na mochila, trazendo nas costas uma mochila como essas que a gente usa para carregar laptop, para carregar livros, enfim. E nessa mochila a gente trazia alguns valores que eu vou chamar aqui, para efeitos didáticos, de valores originais. Tá? Então nós trazíamos aí a solidariedade, o cuidado, o afeto, o sentimento de pertença, de pertencer a uma grande teia da vida, de pertencer à Mãe Terra, de pertencer a uma comunidade, qualquer que fosse essa perspectiva de comunidade, de pertencer a uma família, qualquer que fosse ou qualquer que seja a nossa compreensão de família. Enfim, esses valores estavam aí com a nossa chegada ao planeta Terra. Lembrando que nós fomos a última espécie a chegar neste planeta. Nós estamos falando do universo que tem aí algo em torno de 4,5 bilhões de anos. Nós estamos falando de um planeta que existia muito antes da nossa chegada por aqui. Nós somos a espécie mais recente neste processo de ocupação do planeta Terra. Bom, aí de repente a gente avista no topo de uma montanha, piscando em neon, uma palavra mágica chamada progresso. E a gente se encanta com a ideia do progresso, a gente se encanta com essa palavra mágica, com essa ideia que nos atraía de forma muito chamativa. E como dizemos aqui no Cariri, a gente desembesta montanha acima em busca do tal progresso. Só que na pressa de subir a montanha, a gente esquece a mochila aberta. E à medida que a gente vai caminhando e a montanha vai ficando mais íngreme, a gente vai, alguns valores originais vão caindo dessa mochila. Outros a gente vai retirar de forma deliberada para diminuir o peso da subida. Só que a gente vai encontrar pelo caminho também alguns valores novos que vão nos gerar encantamento, que vão criar em nós algumas ilusões, embalados para presente, muito bonitinhos, e a gente vai se encantar, vai se deixar seduzir, vai se iludir por esses valores, e a gente vai começar a recolhê-los e colocar na mochila. E aí, nesse processo, o abandono vai tomar o lugar do cuidado, a competição vai tomar o lugar da solidariedade, o individualismo e a solidão vão tomar o lugar da integração e do senso de comunidade. Então, a gente vai fazendo aí substituições. Nós vamos fazer, ao longo desta caminhada, escolhas e renúncias que serão muito caras à própria vida humana e a todo o tecido social e à própria Mãe Terra. Então, a gente vai, num determinado momento da subida, a gente para respirar, e aí a gente avista alguém passando do nosso lado. E já movido pelo espírito da competição,
que ocupou a mochila, a gente olha para o topo da montanha e, movido pelo medo que vai nos acompanhar durante toda essa jornada, a gente resolve tirar o outro da jogada, né? A gente empurra a pessoa penhasco abaixo. Da mesma forma, numa dessas paradas para respirar, para tomar uma água, para tomar fôlego, a gente olha para o topo da montanha e enxerga o caminho comprido e fica na dúvida se a gente vai conseguir chegar lá e resolve encurtar caminho. Só que encurtar caminho significava abrir veredas. E abrir veredas significava, em última instância, cortar, rasgar, ferir a Mãe Terra, que até então a gente tinha como sagrada e como um ser vivo. E aí, para isso, eu preciso, como eu falo eu aqui, estou falando eu, espécie humana, a gente precisa se convencer de que a Terra, assim como a vida, não eram sagradas. Então, a gente vai dar um passo extremamente significativo nessa nossa jornada, extremamente decisivo para o futuro da humanidade, que é a dessacralização da Terra e da vida. Ao tornar a terra e a vida não sagradas, ao romper esta dimensão da sacralidade da terra e da vida, a gente também vai criar as condições, vai se liberar da culpa ou da responsabilidade de explorar a própria vida do outro, seja na forma de mão de obra escrava, seja na forma de mão de obra assalariada em condições precárias, né? E se liberar da culpa e da responsabilidade de explorar, de violentar, de ferir a Mãe Terra. A gente vai reificar a Terra. A nossa relação com a Terra passa a ser uma relação de exploração, porque já não é mais um ser vivo e já não é mais sagrado. Bom, vou resumir a história. Nós chegamos ao topo da montanha. A humanidade está aqui e, muito provavelmente, ainda, assim, claro que a gente vai ter ainda muita coisa para acontecer, especialmente no campo da ciência, da tecnologia, mas, no geral, a gente chegou num estágio em que não tem mais muito o que conquistar, né? Usando aí uma lógica que nos move até hoje. E a gente vive um dilema. A espécie humana hoje vive um grande dilema, né? O dilema não é um dilema, a grande crise que nos afeta hoje não é uma crise ambiental, embora ela seja real, embora ela esteja aí na nossa porta e cada dia mais forte, cada dia mais intensa, né? Está aí a questão climática, está aí a questão da Amazônia, enfim, né? Mas essa ainda não é a grande crise, ela é uma crise decorrente, né? A nossa crise também, a nossa maior crise também não é uma crise social, embora esta também seja cada dia mais intensa, cada vez mais o sistema capitalista que nos move, que pauta a nossa agenda cotidiana, a lógica do consumo, todo esse modo de vida nos empurra cada vez mais para a exclusão social, para marginalização, para invisibilização daqueles que não conseguem se inserir na sociedade de consumo, né? Mas essa também não é a grande crise. Também não é uma crise política a maior crise da gente, embora também os sistemas políticos e as instituições estejam vivendo cada dia crises mais intensas, né? Mas a grande crise que a gente vive é uma crise ética, né? Este é o grande dilema. E a gente vive esta grande pergunta, né? O que é que a gente vai fazer daqui para frente? E a pandemia nos aguçou esta pergunta, fez pulsar ainda mais em nós individualmente e a gente espera que coletivamente essa pergunta. Bom, o fato é que a gente está aqui e agora a gente precisa fazer o caminho de volta, descer a montanha, não para a gente voltar à idade da pedra, não é disso que se trata, mas para tentar recuperar, nesta descida da montanha, aquilo que a gente perdeu de essencial, né? A reconexão com a grande teia da vida, a sacralidade da vida e da terra, o reencontro com a nossa ancestralidade e por aí vai,
né? Porque neste modelo de sociedade que nós construímos para chegarmos a esse topo da montanha, nesse processo de escolhas e renúncias que nós fomos fazendo, a gente foi construindo essa sociedade baseada em algumas pilastras. E eu vou destacar uma delas aqui para a nossa conversa. Se tiver tempo no momento do diálogo, eu posso voltar às outras. Mas, especialmente nesse momento, eu queria destacar uma delas. Uma das pilastras que sustenta este modelo de sociedade atual, e já de algum tempo, é uma coisa chamada antropocentrismo. É essa ideia que nos faz acreditar de que a espécie humana é melhor do que as outras formas de vida existentes neste planeta. E esta arrogância antropocêntrica nos apartou da grande teia da vida. Porque aí tinha uma questão, né, a partir do modo como nós fomos ensinados a pensar, como é que a gente se afirma superior a alguém que está no mesmo nível que a gente? Se a gente pegar um campeonato de alguma coisa, né? Uma corrida, enfim, qualquer prova dessas que nos ensinaram a fazer, movido pela lógica da competição. Onde é que fica o primeiro lugar? No pódio, sempre numa posição mais alta. Então, você tem uma hierarquia dos primeiros, dos segundos, dos terceiros e dos que não tiveram sucesso na lógica que nos move. Bom, então, a gente é movido, a gente é levado para afirmar a nossa superioridade em relação às outras formas de vida, a tentar puxar o fio que nos unia à grande teia da vida para cima, para nos colocarmos numa posição superior. Só que a gente tensionou tanto esse fio que ele se apartou. Então, a arrogância antropocêntrica nos apartou da grande teia da vida. E isso tem um preço muito caro, porque uma vez apartado da grande teia da vida, nós perdemos, enquanto espécie, a capacidade de perceber os sinais que a Mãe Terra, os sinais que a natureza estava nos dando, de que alguma coisa não estava legal. Se a gente pegar os tsunamis que aconteceram na Ásia, eu não lembro aqui o período, mas enfim, há alguns anos, ou se a gente pegar agora esse período de pandemia, o que é que a gente vai ver? A espécie humana é a espécie que está morrendo. Porque as outras formas de vida, ainda conectadas à grande teia da vida, são capazes de perceber os sinais de que alguma coisa não está legal e conseguem se proteger, conseguem se antecipar aos fatos. Então, a arrogância antropocêntrica nos apartou da grande teia da vida e nos fez a parte mais frágil desse processo. A espécie humana foi a última a chegar aqui e poderá ser a primeira a desaparecer. Tá? Então, essa é a história inicial para abrir a nossa conversa. Eu queria partir deste ponto e queria pedir que vocês, então, guardassem um pouco esta história, porque ela vai ser o mote, ela vai ser a linha que vai costurar a nossa conversa até o final da minha fala e durante os nossos diálogos. Tá? Beleza. Bom, olhando para essa história, aí sim a gente pode fazer a pergunta: será que nada será mesmo como antes? Né? E aí eu me lembro, a Eliane Brum, no artigo recente dela, ela escreve que há 2 projetos. Ricardo, seja bem-vindo, viu, moço? Bom lhe ter aqui. Há 2 projetos em disputa dentro do próprio sistema capitalista para um mundo pós-pandemia. Eu retomo um pouco, a partir dessa provocação da Eliane Brum, eu retomo isso num artigo recente que está lá no meu blog. Né? Basicamente, e aí eu já estou trazendo o meu olhar, né? Basicamente, a gente tem aí, de um lado, a turma que acredita que é possível, após esta crise, tentar consertar esse velho modelo, né, que, como Gramsci nos diz, está adoecido, carcomido, está em ruínas. Então, mas é possível, há quem acredite que é possível consertar esse modelo,
meio que consertar a tipóia rasgada, né, e recuperar esse sistema a partir de experiências anteriores, como, por exemplo, o estado de bem-estar social, né, enfim, dentro do próprio capitalismo, tentar encontrar aí soluções que possam amenizar os impactos dessa crise. Essa visão ela é compartilhada, inclusive, por muitas pessoas que se declaram, né, e que são conhecidas por terem um pensamento considerado mais progressista, certo? Eu, particularmente, tenho minhas reservas, eu vou voltar a isso na sequência. Mas essa é uma visão, né? Que talvez seja o grupo maior, o grupo de pensamento maior, da possibilidade de recompor, de superar essa crise, ou de enfrentar essa crise pós-pandemia, a partir das experiências como o keynesianismo, a partir da experiência do estado de bem-estar social, a partir de uma recomposição do próprio tecido social dentro do próprio capitalismo. Um segundo grupo, que tem ganhado força nos últimos anos no mundo todo, é a turma do pensamento ultraliberal, que dialoga acerca muito baixa com o pensamento da extrema-direita, que prefere apostar na ideia de que este momento de crise é o momento para pôr em marcha um processo de limpeza, um processo de purificação da humanidade, o que significa botar em prática um conceito muito perverso chamado eugenia social. A eugenia, em 1883, o Galton partindo da ideia da teoria da seleção natural das espécies, resolve trazer esta teoria, que era uma teoria aplicada à natureza, para a condição humana. E apresenta a ideia de que também na espécie humana haveria uma seleção natural que iria acabar excluindo ou deixando de fora do processo de crescimento da humanidade aqueles que não fossem aptos ou não se enquadrassem, não se encaixassem em determinados perfis. Não é à toa que, durante muito tempo, em alguns lugares, ainda hoje, há quem acredite que filho de rico tem que casar com filho de rico, né? Ou que uma mulher branca não pode casar com um homem negro ou vice-versa, né? Isso é eugenia social pura, né? E há um grupo que acredita que este momento de crise, que no processo de pós-pandemia, dá-se a condição ideal para fazer este processo de limpeza, de purificação. Somente os bons, somente os puros sobreviverão, deverão ser salvos. Isso parece teoria da conspiração, isso parece fantasioso, mas, infelizmente, não é. É assustador, mas é fato, é verdade. Isso está em marcha em vários cantos. Várias cidades, no Brasil, inclusive, têm colocado em marcha, antes mesmo da pandemia, processos violentos de higienização, das cracolândias da vida, por exemplo, para servir a interesses econômicos. Ao fazer o processo violento de limpeza, de higienização de uma cracolândia, depois o tempo se encarregou de revelar que havia por trás ali um projeto de interesse de grupos econômicos do setor imobiliário muito forte. Então, em vários cantos do Brasil, essa prática tem sido experimentada. Bom, e aí, esses são os dois projetos que estão em disputa dentro da lógica do próprio sistema capitalista. Só que nenhum dos dois atende às necessidades dos trabalhadores, da grande maioria dos trabalhadores. Nenhum deles atende às necessidades dos excluídos, dos marginalizados, dos povos originários, dos invisibilizados pela lógica
perversa do consumo e do ter. E aí a pergunta é, se nenhum dos dois nos serve, se nenhum dos dois serve a estes, que projeto então nós queremos? Tá? Ou nós vamos de novo nos contentar com o presente, né? com a ideia que nos oferecem de um mundo perfeito, que é, na verdade, mais uma das ilusões desse sistema. Então, esse é o desafio que está posto à mesa e eu queria voltar a ele com mais, né, com um pouco mais tempo na sequência, se vocês tiverem interesse. Bom, e aí nesse processo, eu penso que a nossa primeira tarefa é mudar a nossa visão de mundo. Porque o Einstein nos dizia lá atrás que eu não posso mudar, resolver um problema olhando do mesmo ponto de vista que o criou. Né? Então, se a gente continuar enxergando o mundo movido pela mesma lógica que nos trouxe até aqui, a gente vai apenas continuar reproduzindo. Talvez com algumas tentativas de amenizar crises, a gente vai continuar reproduzindo a mesma lógica. Né? Um novo mundo pede, portanto, um novo olhar. Né? E aí isso significa a gente colocar em comparação, né, algumas questões. Por exemplo, nos interessa, na construção deste novo mundo, manter a lógica perversa da competição que nos moveu até aqui? O biólogo chileno Humberto Maturana, ele diz uma coisa que eu gosto muito, que é o seguinte: segundo Maturana, a competição não é, nem pode ser sadia, porque se constitui na negação do outro. E eu vou um pouco mais além. Se eu nego o outro, eu nego a minha própria humanidade. Porque a condição humana não é uma condição biológica. Nós não nascemos humanos, nós nascemos animais, com características físicas, biológicas específicas. Mas o que nos faz humano é uma construção social, uma construção individual que tem dimensões sociais, políticas, ideológicas, espirituais, enfim. Né? Então, a condição humana é uma condição que se constrói. Por isso que a gente fala em desumanização. Tá? Bom, e aí qual é o contraponto da competição? Muitos diriam que seria a cooperação. Na verdade, a cooperação não é o contraponto da competição, porque dentro do sistema capitalista também há cooperação. Se você olhar um sistema fabril, um operário coopera com o outro para que, ao final da linha de montagem, determinado produto esteja pronto. Claro que a gente está falando aí de uma competição involuntária, de uma cooperação, perdão, involuntária, mas há cooperação. Portanto, mais do que cooperar, é preciso ter solidariedade. É preciso ter empatia, é preciso desenvolver esta capacidade de se colocar no lugar do outro. Tá? Então, o primeiro desafio nosso é retomar a solidariedade, aquele valor que foi abandonado lá atrás, na subida da montanha, como um valor essencial a nos mover nesse projeto de mundo que nós queremos construir. E, certamente, dentro da lógica capitalista, a solidariedade não encontrará espaço. Né? O outro contraponto que eu acho que a gente precisa enfrentar, né, o outro paralelo que a gente precisa enfrentar, é na relação entre nós queremos construir muros, continuar erguendo muros que nos separam, que nos apartam, que nos afastam, ou nós queremos construir pontes? Tá? Essa é uma escolha que nós vamos ter que fazer. Se a gente insistir na construção de muros, nós vamos continuar trabalhando, mantendo a mesma lógica que tem nos movido até aqui. Certo? Respeitando as singularidades, respeitando as individualidades, é preciso entender que somos uma espécie só. Que somos, na verdade, um planeta só. Né? Tem um episódio envolvendo Paulo Freire, que eu gosto muito, está num documentário dele chamado Paulo Freire, sobre ele, na verdade, chamado Paulo Freire Contemporâneo, em que o Paulo Freire é convidado
ele chega num evento e aí ele vai preencher uma ficha de inscrição desse evento. E aí tem aquelas perguntas básicas, né? Nome, ele vai dizer Paulo Neves Regulus Freire, local de nascimento, Recife, Pernambuco, data de nascimento, 19 de setembro de 1921. Aí raça, aí ele para e responde em voz alta, humana. Eu acho isso formidável, né? Porque, na verdade, aí não é uma perspectiva antropocêntrica, de achar que a espécie humana é melhor do que as outras formas de vida, mas é afirmar a nossa condição de humanidade, inclusive a nossa inconcretude enquanto espécie. Bom, então o convite é, vamos construir pontes e derrubar muros. Tá? E o terceiro paralelo, o terceiro contraponto que eu acho que a gente precisa lidar com ele é: a gente foi educado a acreditar, ou a gente foi ensinado a acreditar que o oposto do amor é o ódio. Eu falava disso no nosso encontro anterior. E eu, particularmente, penso que o oposto do amor não é o ódio, mas o medo, porque é o medo que me faz odiar. Né? Então, esse é um outro contraponto. Né? A única forma da gente vencer o fascismo, o autoritarismo e vencer essa lógica perversa de exclusão, de negação do outro, que tem movido esse modelo de sociedade em que a gente tem vivido há muito tempo, é pelo amor, pela capacidade de amar. E aqui não entendam o amor como essa coisa piegas que nos ensinaram. Né? O amor que está associado à capacidade de acolher, de reconhecer, de dialogar, de compartilhar, né? Da partilha. Eu estou pincelando questões porque realmente o tempo que a gente tem não é muito para essa conversa inicial, e eu queria deixar tempo para a gente dialogar. Tá? Bom, e aí nesse processo, né, de pensar o mundo pós-pandemia, a outra coisa que eu acho que a gente precisa ter presente é a urgência de ressignificar não só nossa relação com a gente mesmo, com o outro, com o planeta, mas ressignificar tudo mesmo, né? Dar outros significados. Tem uma coisa que me encanta muito, né? Eu aprendi com as minhas andanças nas comunidades rurais, em várias partes do país, aqui no Cariri mais recentemente, aprendi, tem uma professora em Santa Catarina que tem isso como uma prática pedagógica que eu acho formidável. Nós fomos ensinados se você perguntar para a maioria das pessoas como é o nome desse lugar onde a gente deposita a semente quando vai fazer um plantio, quem é do interior sabe do que eu estou falando, né? As pessoas, se eu pudesse ouvi-los agora, vocês me diriam possivelmente que o nome disso é cova. Né? Foi assim que a gente foi ensinado. Né? O local onde eu deposito a semente, o milho, o feijão, enfim, a gente chama de cova. E aí eu fui aprender com a turma, a maioria analfabeto, de pai, mãe, parteira, que o local onde a gente deposita a semente não é uma cova, porque a cova a gente deposita quem morreu, e a semente é um ser que vai gerar vida, e o nome disso é berço. Vocês percebem o quanto isso é sutil, mas o quanto isso tem uma importância fundamental, por exemplo, no processo de educação das nossas crianças? Né? Compreender esse ciclo da vida e entender que a semente é ponto de partida. Tá? Bom, e aí nesse processo de ressignificar, a outra coisa que nós precisamos dar conta urgentemente é de repensar, de ressignificar, e ressignificar não só nos conceitos, mas na prática, uma coisa chamada democracia. O Saramago, o escritor português José Saramago, traz uma reflexão que eu gosto muito, em que ele nos diz o seguinte: a democracia está aí, né? A gente discute tudo ou quase tudo no mundo. A gente só não discute a democracia, porque ela está aí, segundo Saramago, eu estou usando palavras dele, como uma santa no altar, da qual a gente já não espera muito algum milagre, mas por ser santa, está ali inquestionável. Né? E a gente meio que santificou a democracia e isso nos impediu de questioná-la. E a democracia que nos oferecem, o que eu chamo de democracia liberal burguesa, diz Saramago,
se limita no plano político, e ele enfatiza, no plano político, a tirar um governo de que não gostamos e colocar um outro do qual talvez venhamos a gostar. Isso é muito pouco. Esta democracia não nos basta. A eleição, que é uma regra do jogo da democracia liberal burguesa, ela tem sua importância, não estou negando isso, mas ela não pode nos bastar. Da mesma forma que é preciso se questionar até que ponto nós somos capazes de sermos democráticos. Lá na comunidade, na associação de moradores, no sindicato, na relação com o vizinho, eu sou capaz de dialogar com quem pensa diferente de mim? Como é que eu lido, por exemplo, com quem faz oposição a mim dentro do partido ou dentro da associação? Sabe, a gente está pronto para, de fato, encarar a democracia como um valor fundamental, né? Esse é um outro conceito que a gente precisa urgentemente ressignificar. E aí, não sei como é que está meu tempo, Aristides, eu vou tentar aqui fazer um fechamento, tá? Bom, então, nesse processo todo, a outra coisa que a gente tem pela frente como um grande desafio é nos reconectarmos à grande teia da vida, da qual nós nos apartamos pelo antropocentrismo. E esta reconexão, ela só será possível se nós conseguirmos fazer um encontro com a nossa, ou um reencontro com a nossa ancestralidade, né? Com os povos originários, com os povos e comunidades tradicionais, com as pessoas mais velhas da nossa comunidade. Esse me parece ser o ponto de partida. O reencontro com a ancestralidade me parece ser o ponto de partida para a gente reencontrar a ressacralização da terra e da vida, né? Porque os povos originários, porque na nossa ancestralidade ainda há esta compreensão de pertencimento à grande teia da vida. Basta a gente ver como as pessoas lidam com a natureza no seu dia a dia, né? O palavreado, a forma de reconhecer a natureza, sinais que nos permitem perceber que alguma coisa não está legal. Os profetas da chuva, as mesinheiras, as rezadeiras, as parteiras, né? Então, acho que esse é um outro aspecto que eu considero fundamental, né? A outra coisa, e eu tenho me dedicado nos últimos dias a pensar e estou escrevendo o próximo artigo sobre esse tema, né, é a urgência de uma pedagogia da interdependência e do cuidado. Eu tenho acompanhado muita discussão recentemente, eu tenho participado, inclusive, de alguns diálogos, né, todo mundo querendo saber como é que vai ser a escola depois da pandemia. De uma coisa eu tenho certeza, se a gente voltar deste processo preocupados, comprometidos, mais com o conteúdo ou mais com a dimensão gerencial da escola do que com as relações, a gente vai cair no mesmo ciclo vicioso de fingir que estamos nos educando, quando a gente está, na verdade, reproduzindo conteúdo, ensinando e preparando mão de obra para servir a uma lógica perversa de mercado, né? Então, acho que a gente tem uma tarefa urgente aí, que é os primeiros dias da gente no retorno à sala de aula deverão estar comprometidos com a acolhida, com a escuta, com o reconhecimento, inclusive, né, e com a partilha dos processos, das experiências que cada um viveu durante essa pandemia. Como é que cada um foi afetado? Como é que cada um de nós lidou com isso? Como é que foi, por exemplo, né, estar em casa lidando com uma situação que muitas vezes a escola acaba sendo a fuga para a gente, sabe? Então, esse exercício de escuta, de acolhimento, vai ser talvez o grande desafio que nós temos pela frente, tá? A outra coisa que eu considero fundamental, a gente trazer para a cena, a gente trazer para o diálogo, no exercício de aprendizagem em sala de aula, né, de partilhas e de trocas em sala de aula, um pensar coletivo sobre o porvir.
tentando refletir sobre essas questões que eu coloquei anteriormente. E se a gente, ao fazer isso, vai também aprender conteúdo, e é possível, né? É possível estudar história a partir de uma perspectiva reflexiva, como essa que eu estou apresentando para a gente aqui. É preciso pensar, é possível aprender matemática a partir da capacidade de pensar sobre os números que a pandemia nos ofereceram. Né? Então, eu estou pegando aqui situações muito hipotéticas, mas o fato é o seguinte, é que se a gente voltar a trabalhar a educação na mesma perspectiva, a gente vai apenas alimentar a possibilidade de daqui a 10 anos tudo continuar como estava. Porque esse será o interesse do sistema, seja pela lógica do estado de bem-estar social, seja pela lógica perversa da eugenia social, os dois caminhos têm como fim último a recuperação do sistema capitalista. E o que eu estou dizendo é que esse sistema já não nos serve. Aliás, ele nunca nos serviu. E agora ele não consegue mais dar conta nem dele mesmo. Né? Ele está em crise. E aí ele vai tentar se recuperar. E se não tiver nenhum caminho posto para tentar ocupar esse vazio deixado por ele, aquilo que o Gramsci vai chamar de escuro claro, ele vai se recompor. Né? E vou para a minha última consideração. Né? Eu estou querendo aqui, estou imaginando, né, e para mim vai ser um termômetro interessante, para as pessoas com quem eu convivo, para as pessoas no geral, passar essa pandemia, para onde é que a gente vai? Né? A pergunta é, do que de fato nós sentimos falta durante esse período de pandemia? Da partilha, do abraço, da comunhão ou do consumo? Se no dia que disser está liberado, a gente pode voltar a fazer o que fazia antes, e eu tiver a possibilidade de escolher entre ir para uma comunidade rural ou ir para o shopping, eu prefiro a comunidade rural. Mas eu não sei quantos escolherão o shopping, muito provavelmente serão muitos. Sabe? Então, do que nós estamos de fato sentindo falta, para mim é um termômetro muito grande para medir até que ponto nós de fato fomos afetados por essa pandemia.